Glória a Deus. Boa noite a todos que estão nos visitando. Se sintam em casa. Amém? Vamos dar início agora à palavra. O tema da palavra desta noite é: por causa de suas palavras que eu vim. Por causa de suas palavras que eu vim. Amém? Igreja, por causa de nossas palavras, anjo de Deus ou os anjos do diabo podem vir até nós, sabia disso? Por causa daquilo que falamos, aquilo que clamamos, ou é da parte de Deus, ou é da parte do diabo, que as coisas passam a acontecer na nossa vida. As nossas palavras acabam se tornando evidências, provas contra nós mesmos. E eu quero passear um pouquinho pela Bíblia com vocês hoje. Hoje é Páscoa, né? O nosso Senhor, Ele não está morto, Ele vive. Amém? Ele ressuscitou. E o que eu vou pregar aqui hoje é uma das coisinhas, é o mínimo. É uma coisa tremenda e que é muito pouco perto de tudo que Ele pode fazer. O que eu quero trazer aqui hoje para vocês é algo que Ele conquistou na cruz por nós. Amém? Então, por isso que eu torno a repetir para vocês. É por causa de suas palavras que eu vim. Amém? Você lembra o que Deus usou para criar o mundo? Vocês lembram? Deus, para criar o mundo, Ele usou a palavra, a sua palavra. Então, palavras, igreja, são como documentos no mundo espiritual. Eu quero falar para vocês de início sobre Daniel. Nós vamos ler um pouquinho Daniel capítulo 10, versículo 12. Pode colocar, por favor? Daniel no capítulo 10, quando ele ora, ele foi ouvido, mas ele não teve a resposta imediata. Então, quando você começa a ler o livro de Daniel, Daniel se apresentou diante de Deus com evidências, com provas daquilo que ele estava clamando para Deus. Só que Daniel mesmo, sem resposta, ele foi ouvido por Deus. E assim acontece conosco. Sem respostas, nós somos ouvidos por Deus. Vamos ler o que aconteceu. Então, me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E olha o que o anjo fala para Daniel: e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora, para nós apresentarmos esse culto ao Senhor, porque o que você vai aprender aqui é grandioso demais, e eu tenho certeza que o diabo não quer que isso aconteça na sua vida. Então, eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio, que cada mente seja aberta e livre para receber do Senhor. Nós expulsamos daqui todo espírito maligno, declaramos fora da igreja, fora do nosso meio. Eu expulso da vida de vocês agora todo espírito maligno que veio para tirar a sua energia, para tirar a sua capacidade de entendimento da palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que os anjos do Senhor estejam dentro e fora desta igreja, guardando a todos nós, e traz a nós, Pai, em nome de Jesus, o entendimento da sua palavra. Amém? Daniel, igreja, ficou 3 semanas orando. A primeira semana 7, a segunda 14, a terceira semana 21 dias. 3 semanas orando, e ele tinha sido ouvido, mas a resposta dele não tinha chegado, não tinha chego. E Daniel, ele não parou de orar. Ele não deixou que aquilo o atrapalhasse. E foi justamente o que o anjo falou: olha, Daniel, se você para de orar, eu estava frito.
Porque assim que você orou, o Senhor já te respondeu. Mas quando o Senhor pediu que eu viesse te trazer a mensagem e a resposta, hoje Daniel falava com o anjo aparecia para ele. A intimidade dele com Deus era tão grande que quando as coisas aconteciam, ele perdia até as forças nas pernas. Tinha dia assim que Deus tinha que tocar nele para fortalecer ele, para ouvir o próprio Deus. De tamanho era a presença de Deus na vida daquele rapaz. O anjo chegou para ele e disse: Daniel, assim que você clamou, Deus mandou. Só que quando eu saio do trono de Deus e começo a passar ali pelo mundo espiritual, você acredita que o príncipe aqui desse país, um demônio forte aqui deste país, da Pérsia, ele me interceptou, ele me barrou, e mesmo eu lutando, eu não consegui sair das mãos. Mas porque você não parou de orar, porque você continuou a interceder, veio um outro anjo para poder me ajudar. Veio Miguel, e Miguel conseguiu soltar, enquanto Miguel prendeu aquele demônio, passei e consegui chegar aqui, e é por causa das tuas palavras é que eu vim. E interessante que não foi por causa das palavras de Deus, foi porque Daniel clamou, porque Daniel orou, porque Daniel intercedeu, é que as coisas aconteceram. Você tem orado a Deus? O que você tem pedido a Deus que ainda não está na sua mão? Não é porque Deus não te respondeu, é que a resposta talvez não tenha conseguido chegar até você. Eu sei que muitos de vocês não param de orar porque a intercessão está no seu sangue, mas outros pensam que aquilo que a pessoa que você quer não vai te acontecer, e isso é uma mentira. Agora, onde esses anjos lutaram? De onde é que saiu a resposta para Daniel? Essa guerra aconteceu em um tribunal. E foi de um tribunal que saiu o anjo com a palavra e a resposta para Daniel. Sabiam disso? Vamos ler novamente, Daniel 7, versículo 9 ao 10. Daniel 7. Eu continuei olhando, até que fossem postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Aonde que o ancião se assentou, igreja? Num trono. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões o assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e se abriram-se os livros. Se você abrir a sua Bíblia, quando está escrito ali, assentou-se o juízo, na sua Bíblia pode estar escrito tribunal. Na Bíblia de quem que está escrito tribunal? Na minha aqui também, na tradução da Shed. Aqui diz que se assentou no tribunal e abriram-se os livros. Então, a gente entende, quando a gente lê isso daqui, que Deus, ele estava ali ouvindo o clamor de Daniel, e de repente, quando Deus deu a sentença e o anjo saiu do tribunal, aconteceu tudo aquilo que você leu no versículo anterior. Só que esses livros, que abriram-se os livros, que livros são esses? Não seria alguma prova, alguma evidência a favor de Daniel? Sim, Daniel tinha aberto os livros. Daniel tinha feito umas contas e ele viu que o tempo de cativeiro do povo de Israel tinha acabado. E foi por isso o motivo que Daniel entrou no tribunal de Deus, falou com Deus e a sentença foi favorável a Daniel. Então foi num tribunal
E também foi no tribunal que aconteceu a guerra e também do tribunal que saiu a resposta para Daniel. E assim é conosco. Tudo que nós pedimos para Deus vai passar pelo tribunal. E às vezes, por vocês não conhecerem a palavra, não tem entendimento do que acontece quando você faz o pedido a Deus, é que talvez faça você ficar parado ou então parar de orar pelaquilo que você quer. Só que todas as vezes que a gente enfrenta um juiz, a sentença pode ser tanto favorável, como também pode ser uma sentença ruim. Vocês concordam? No caso de Daniel foi favorável. E o Senhor, igreja, Ele não demora para julgar. O Senhor, Ele não demora para dar resposta. O problema é quando ela sai de lá e vem até nós. Não precisa abrir, mas em Apocalipse capítulo 4, fala da mesma cena que Daniel viu. Daniel, ao orar, ele viu através dessa cena um julgamento. Quando esses livros foram abertos, como se fossem registros. E a cena é a mesma que é mostrada no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Em caso vocês lerem, ali do versículo 2 ao 5, fala da mesma cena, do mesmo trono, o mesmo tribunal. Só que Paulo, João fala em Apocalipse, Daniel fala no livro dele, e Paulo também fala no livro de Efésios, coloca para mim, 2, versículo 6. Vou ter que passear um pouquinho com vocês pela Bíblia. Paulo diz, e nos ressuscitou, juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós também podemos estar lá. Nós também nos apresentamos em espírito nesse tribunal. Nesse tribunal onde Deus é juiz, o diabo o acusador, nós também nos apresentamos lá. Não precisa abrir não, mas tem uma parte no livro de Jó, que é interessante, que a Bíblia diz que quando os filhos de Deus se apresentaram perante o trono de Deus, se apresentou também quem? Satanás. Aí Deus conversa com Satanás e fala para ele assim, de onde você está vindo? Uai, eu estou vindo daí, do mundo. O que você estava fazendo lá? Estava observando, colhendo provas, pegando evidências dos seus filhos para te mostrar que esse povo só te serve porque o Senhor abençoa eles. Por isso que o diabo anda ao nosso derredor, procurando um para tragar. Ele não pode fazer nada com a gente se ele não tiver prova nas mãos. Ele não pode fazer nada comigo. Ele não pode fazer nada com você se você não tiver brecha. E essa brecha é justamente o que ele estava andando por ali e não encontrou nada. Aí Deus fala para ele, o que você observou lá? Eu observei aquele rapaz lá que tem o nome de Jó. Ué, o que você viu nele? Nada. Não vi provas nenhuma contra ele. E é por isso que, mesmo assim, não vendo nada, o diabo continua acusando. Sabe o que o diabo falou para Deus? Também. Ele só te serve porque o Senhor o abençoa. Deixa eu tocar nele para ver se ele não blasfema contra. Aí a história você já conhece. Mas o diabo, ele fica ao derredor, igreja. Só nos observando. Só querendo pegar uma falha nossa. Quer dizer que tudo então, tudo que a gente vai fazer, toda falha, nós vamos ser punidos? A não ser que você entre em juízo com Deus. A não ser que você vá no tribunal de Deus pedir alguma coisa a seu favor. A não ser que você precise de uma bênção e ele se coloca entre você e Deus. E ele fala, você vai abençoar? Você vai responder a oração desse daqui? Mas ele não se arrependeu. Ela não se arrependeu, ela continua fazendo as mesmas coisas erradas. E para quem vai ser favorável a sentença? Para quem está pedindo ou para o diabo? Para o diabo. Ele é o acusador das nossas almas, ele é o nosso inimigo. Então ele fica de olho querendo tragar.
só colhendo informações, como que se montando um processo contra nós. E é por isso que às vezes não somos ouvidos, ou então demora para chegar até nós a resposta. Meu Deus, um trono foi estabelecido no céu para nos ouvir e para fazer justiça. Se nós estamos perdendo aqui na terra, Deus pode nos ajudar, porque Ele é o juiz do universo e Ele faz justiça para nós. Amém, igreja? Deus quer trazer justiça, Deus quer fazer justiça para você. O Senhor, Ele quer condenar o diabo e dar para você aquilo que você espera. Mas para isso você tem que ficar ligado, você tem que conhecer a palavra, você tem que se conhecer. É por isso que você tem que ter responsabilidade sobre a sua vida e ter a percepção, ter a consciência das coisas que você faz, das coisas que você fala. Porque lá no tribunal, a arma lá são argumentos. É uma guerra de argumentos entre um, entre o outro. Só que esses argumentos só são colocados realmente em xeque-mate se houver provas. Há provas a seu favor? Sim, ao sangue do Cordeiro. Amém? Há provas a favor do diabo? Sim, quando você quebra um princípio, quando você dá brecha. E é assim que assim que acontece no tribunal. Amém, igreja? O trono de Deus não é apenas um trono de adoração, mas é também um tribunal, onde podemos apresentar nossas razões, nossos motivos, apelando como se fosse a Corte Suprema do Universo, para obter vereditos divinos em favor das nossas vidas. E quando a gente obtém esses vereditos a favor da nossa vida, aqui na terra, as coisas acontecem. Aqui na terra se destravam aquilo que nós precisamos. Amém? Podemos acessar o tribunal por meio de oração, por causa do sangue de Jesus. E quando vamos através da oração até o tribunal de Deus, a sentença sempre sai no mesmo dia. Deus diz em sua palavra que fará justiça depressa. O problema é se for contra nós, né? O problema é isso. Você está perdendo alguma coisa? Você tem sido roubado nessa terra? As coisas estão difíceis para você? Você pode ter certeza que Ele está usando alguma coisa contra você. E hoje é o dia de você ter essa percepção, acertar a sua vida e as coisas começarem a acontecer ao contrário, favorável para você. Amém? Apocalipse capítulo 12, põe para mim, por favor, o versículo 10. Se você está perdendo, se você está sofrendo, presta atenção que você vai ler agora. Você só precisa de uma decisão que venha do trono de Deus. Você só precisa de uma decisão que venha da parte de Deus, porque a partir disso, tudo vai mudar aqui na terra, tudo. Apocalipse 12, versículo 10 diz assim: Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque foi o expulso, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de Deus. Jó precisou perder tudo porque naquele tempo, naquele contexto, Jesus ainda não era o advogado. Mas hoje, no nosso tempo, no dia que se chama hoje, nós temos um advogado e ele é Jesus Cristo. Amém? Só que aqui está dizendo que foi expulso o acusador. Mais uma vez uma cena de julgamento, né? Quem que estava sendo julgado ali? O diabo. Ele foi expulso aqui. Esse acusador estava reclamando o cumprimento da lei. Só que acusador nesse contexto, no grego, é categoria, que significa um
que está reclamando o cumprimento da lei. Isso é a mesma coisa que dizer que alguém está montando um processo contra alguém, e este acusador é o que apresenta o caso contra você, para te desqualificar perante o juiz. Ou seja, o acusador está reivindicando diante de Deus uma punição para você, uma punição para mim. Ele apresenta diante de Deus para acusar-nos, dizendo: esse fulano não pode ser abençoado. Aquela irmã que fica clamando, não, deixa eu te contar, está aqui as provas contra ela, está aqui as provas contra ele. E o Senhor tem que fazer o quê? Nada. Ele traz juízo sobre a nossa vida, para que não venha condenação. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não existe condenação. Amém? Mas existe o juízo. A punição vem sobre nós para que a gente se ligue. Meu Deus, é muita coisa errada que está acontecendo na minha vida. O que será que eu tenho feito? O que será que os meus antepassados fizeram? Não é possível. Eu devo estar pagando a conta de alguém? Tudo acontece comigo. Está certo que nós temos responsabilidade sobre o que fazemos, mas nós também herdamos problemas dos nossos antepassados. E o juízo vem da parte de Deus quando o diabo apresenta as provas. Só que nós podemos recorrer. Nós podemos mostrar para o Senhor que aquilo sim era verdade, mas deixou de ser. Por quê? Porque eu resolvi, eu decidi mudar a minha vida. Eu decidi. Eu resolvi fazer certo as coisas que antes eu fazia errado e achava que ninguém via. Achava que ninguém percebia, mas o próprio Deus estava lá. O próprio diabo anotando tudo. E a gente achando que só tinha livro da vida, né? O dia que nós não, porque não há condenação, né? Mas aqueles que não aceitaram o nome de Jesus não vão ser condenados pelos seus pecados, porque o pecado na graça, ele é apagado pelo sangue de Jesus. As pessoas serão condenadas pelo Filho de Deus que não quiseram aceitar. E então, quando chegar diante do juiz, naquele trono branco, eles vão enfrentar o Pai como Deus. E ali não vai ter conversa, ali já não vai ser mais o juízo. Sim, vai ser a condenação eterna. Mas para os filhos, os que reconhecem, os que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, através do que nós tivemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, porque nós recebemos Jesus e sabemos, temos convicção que Ele é o único Filho de Deus, para nós não temos condenação. Entramos em juízo agora. Mas a gente tem que se livrar do adversário no caminho. Antes que ele chegue no magistrado. Então, o caminho é Jesus. Até que você chegue à verdade e à vida, o diabo vai cruzar a tua vida, meu irmão. O diabo vai cruzar teu caminho. Ele vai colocar as mesmas dores, os mesmos problemas. As coisas vão se repetir. Coisas que aconteceu com seus pais tornam a repetir na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que você tem que se livrar dele antes que você chegue ao juiz. Glória a Deus, vocês estão aí? Aleluia. Deus opera sobre princípios. E quando Deus quer nos abençoar, e nós estamos com alguma coisa dentro de nós que não foi resolvida, não foi confessado, vem um acusador e se coloca entre nós e Deus, para se opor contra nós. Misericórdia, né? Quando você fracassa em julgar a si mesmo, o acusador vem e pega a sua brecha. Ele pega lá as evidências, leva diante do juiz, leva no tribunal, e como Deus ele é santo, como Deus não vai compactuar com a injustiça e nem com o pecado, o resultado desse julgamento será o juízo de Deus contra nós. Um excelente exemplo disso foi o que o rei Davi passou. Vamos abrir. 2 Samuel, por favor. Capítulo 21, versículo 1.
Acharam? Houve em dias de Davi, só que é um absurdo acontecer isso no reinado de Davi. Podia ter falado de outros reis, mas não de Davi, né? Porque ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. O rapaz tinha lá uma conexão com Deus tremenda, mas nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi então fez o quê? Ele foi até o Senhor e o consultou, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Quem é Saul? O que Davi tem a ver com isso? Porque Saul não tinha nada de parentesco com ele ali. Saul foi um rei anterior a Davi. Davi estava lá, de boa, tudo muito bom para ele. De repente não chove, nada que planta não colhe. As pessoas vinham até o seu palácio fazer as reclamações, foi acabando a comida, não tinha mais o que vender. Poxa, quando você vê uma pessoa a quem você tem sobre ele uma responsabilidade passando por um problema, é difícil, né? Agora você imagina uma nação, um país. Rei Davi falou que não está certo isso. Assim como você tem que pensar sobre a sua vida quando coisas erradas acontecem contra você. Agora, se for uma sucessão de azar sobre a sua vida, isso não existe. Nem azar para nós, nem essa palavra. Mas uma sucessão de problemas é fato. Que ou você fez, ou seus antepassados fizeram e você está pagando a conta. No caso de Davi, Davi falou, não está certo isso. Eu preciso consultar o Senhor. Davi foi e consultou a Deus, e Deus falou para ele, está tudo escrito aqui para baixo. Ele, na hora que foi consultar a Deus, Deus diz que Saul tinha quebrado uma aliança com os gibeonitas, e Saul os matou. Gente, gibeonita era povo ruim. Era um povo que só a misericórdia de Deus. Sabe aquele povo que você passa pelo teu caminho, que você fala misericórdia? Mas era povo, é ser humano. Saul quebrou uma aliança com os gibeonitas que tinha sido feita muitos anos antes por Josué. Josué fez uma aliança com os líderes gibeonitas. Quando vem a vez de Saul no seu reinado, Josué não foi rei. Mas Josué, homem de Deus, sucessor de Moisés, fez aquela aliança. É a mesma coisa do seu pai vender um terreno para um parente seu que tem um terreno do lado, e o seu pai deu ali 5 metros a mais para ele e não documentou, mas você sabe o que teu pai deu. Aí o seu pai morre, você vai lá cobrar os 5 metros? Cadê a honra do teu pai? Cadê a palavra do teu pai que você não pode levar adiante? Quer dizer que precisa de uma assinatura num papel? Mais ou menos isso. Esse pessoal começou a passar na frente de Saul. Eles sabiam que tinha uma aliança, que eles não seriam mortos. Saul não honrou. Josué fez com Gibeão, mas Saul foi e desfez, mandou matar. Davi poderia ter chegado diante de Deus e ter argumentado, porque lá no tribunal não é guerra de argumentos? Davi nem tentou argumentar porque ele sabia que ia perder. Nem tentou porque tinha provas contra o reino. E Davi era o líder daquele reino. E qual era a prova? Sangue inocente derrubado. Havia culpa de sangue. Estão entendendo, igreja? Derrubado não, derramado, né? Saul matou, derramou sangue inocente, e isso trouxe culpa para Israel. Porque não foi a família de Saul, de Davi ou só de Saul que passou fome. Foi Israel durante 3 anos. Davi consulta Deus, Deus fala o que ele tinha que fazer.
Só que Davi cai na bobagem de também consultar o Gibeão. Se Davi apenas tivesse consultado a Deus, se vocês também muitas vezes só consultassem a Deus e vissem o que Deus quer que você faça, as coisas seriam muito mais fáceis. Mas às vezes o povo quer complicar, né? Davi acabou complicando, teve que matar homens da família de Saul. Não tinha necessidade daquilo. Era só consultar a Deus e não o inimigo. Não consultem o inimigo, igreja. Vocês têm a Deus. Por mais difícil que seja, consultem a Deus, porque a resposta sempre sai no mesmo dia. Não parem de orar se a resposta não chegar. A qualquer momento ela vem. Amém? Aí, Davi não argumentou, porque sabia que estava ligado, conectado com gerações. Ele tinha conexões geracionais com Saul. Família, laços de sangue. E, inevitavelmente, os erros dos nossos antepassados traz consequências para as nossas vidas hoje. Hoje. Da mesma maneira que a conta chegou para Davi, ela pode chegar para você. Para mim já chegou tantas. Foi isso que me abriu os olhos e me fez estudar. Foi isso que me fez entender que o chamado de Deus para mim é de reconciliação. Porque o sacerdote é o que pode fazer isso, a reconciliação. E eu estou trazendo uma palavra aqui para que vocês se reconciliem com Deus, para que as coisas voltem a dar certo na sua vida. Amém? Isso é que Jesus conquistou na cruz para nós. A reconciliação com Deus. Além do perdão dos nossos pecados, além da vida eterna, Deus trouxe para nós, através do seu Filho, a reconciliação com Ele. É por isso que Deus ainda manda juízo e não condenação para nós. Entre em juízo com Deus. Entrar em juízo não é entrar em briga, não. Entre no tribunal de Deus. Você pode entrar por qualquer questão. Mas entre sabendo que você vai ter que ter melhor argumento do que o acusador. Porque o papel do diabo é acusar. E se você quebra os argumentos dele, acabou. A sentença é favorável naquela hora. Então você tem que pensar, espera aí, como é que está a minha vida? Eu reconciliei com Deus, o sangue de Jesus está sobre mim. O Espírito Santo me mostra. Tem algum pecado em mim? Tem alguma coisa errada que eu estou fazendo? Espírito Santo me convence, porque tem certas coisas que eu faço, mas não acho que está errado. Poxa vida, não entra na minha cabeça que tal coisa é errado. Uai, mas pela palavra de Deus né? Então peça para o Espírito Santo te convencer. Quando você está convencido, a única maneira de você ganhar do diabo é confessando o seu pecado. Todo pecado confessado é perdoado. Todo pecado confessado, abandonado, todo pecado que você sente arrependimento, esse o diabo não tem mais acesso sobre a sua vida. Amém? Gente, às vezes, porque você não liberou perdão para um irmão. Às vezes, irmã, porque você não liberou perdão para uma pessoa. Isso é um argumento muito forte que o diabo tem contra você. Então você entra diante do tribunal. Oração é isso, você não sabia, mas quando você ora e você faz um pedido, é no tribunal que é respondido. É lá que acontece a guerra. Para de perder. Em nome de Jesus. Começa a ganhar. Se os nossos antepassados tivessem honrado as alianças deles, os votos que eles também fizeram, hoje nós não sofreríamos. Misericórdia, né? Na sua família, não só a sua família hoje, você, seu marido, seus filhos, mas na sua família de origem, nos seus parentes, tem muito divórcio? Tem muita separação? Tem bebezinhos que morreram assim que nasceram? Tem pessoas que se mataram? Tem pessoas que fizeram aborto? Porque aborto é sangue inocente.
Aborto, ou dolo, ou culpa, não importa. É sangue inocente que está sendo derramado. Davi não chegou para Deus e falou: olha, eu não tenho nada que ver com as coisas de Saul. Nem por dolo, nem por culpa, eu não matei ninguém. Eu sou o rei agora e exijo... Não, ele não falou nada disso. Ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, como é que eu resolvo esse problema? Eu não fiz, mas caiu aqui na minha mão, agora eu tenho que resolver. E Deus falou: foi o Saul, Davi. Mas que aquele homem fez de novo? Ele matou lá os gibeonitas, matou um monte, derramou sangue inocente. Resolveu, voltou a chover, e Deus voltou a abençoar Israel. Amém? Mas os seus parentes, o que acontece de diferente na sua família? Que você já está ligado? Existem casos de acidente com morte? Existem casos de cirurgias com perda de órgãos ou amputações? Tem alguém na sua família que já amputou algum dedo, perna, braço? Tem alguém na sua família que já morreu de câncer? Tem alguém na sua família ou dentro da sua própria casa que começa as coisas e não vão para frente? Começa, mas não dá conta de terminar. Começa, mas não dá conta de ter resultados favoráveis em cima daquilo. O que está atrás disso é uma maldição. E é o derramamento de sangue inocente. Culpa de sangue. Você poderia hoje ter um casamento muito melhor que você tem. Sabia? Se casou, não teria que ter outra opção. Ou é ser feliz ou é ser infeliz. Misericórdia, quem é que casa para ser infeliz? Quem é que casa para arrumar briga para depois separar? Não era para ser assim. Mas isso acontece por causa de quê? Por causa da idolatria. Aí a pessoa chega diante do tribunal de Deus com culpa de sangue, trazendo coisas que coloca na frente de Deus, que é a idolatria. Igreja, idolatria é tudo aquilo que deixa Deus em segundo plano. Deixou Deus na sua vida em segundo plano, é idolatria. Casamento que não deu certo é a mesma coisa de você. Para Deus é a mesma coisa. Casamentos que não dão certo com a idolatria são muito semelhantes, que para Deus é a mesma coisa de você estar traindo Ele com outro Deus. Não fica sem juízo, não fica sem punição uma causa dessa. Não fica sem que você pague alguma coisa agora. Não fica sem que você desenvolva uma herança para os seus filhos, e eles mais tarde, se você não sofrer agora, serão eles. Então é muito complicado. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Deus traz juízo para não condenar, a fim de que a gente possa perceber o que está errado em nós. Hoje, você poderia ser rico. Hoje você poderia ter muito mais do que você tem, se não fosse as decisões erradas que os seus antepassados fizeram. Se não fosse as pessoas que eles defraudaram. Se não fosse o dinheiro ilícito que eles ganharam. Se não fosse o roubo. Não estou dizendo que a sua família pode ter passado por isso. Mas se você hoje tem problemas financeiros, se você hoje não consegue ter a tua casa própria, se você hoje vive endividado, paga uma dívida, cai em outra, isto é claro que tem uma maldição atrás disso. Chegou na sua geração uma conta para pagar que foi feita por alguém lá atrás, e às vezes você nem conheceu a pessoa. Seu bisavô, seu tataravô, eu não sei. Mas o fato é que o Senhor quer que você entre em juízo com Ele, assim como Neemias fez. Neemias um dia entrou no tribunal de Deus, e ele não confessou só os seus pecados. Ele confessou os pecados dos seus pais. Neemias confessou o pecado, confessou a transgressão, confessou a iniquidade. E a partir daquele momento, quando Deus trouxe para Neemias uma sentença favorável, Neemias mudou a história da vida dele. Então, é necessário que a gente entre na presença de Deus, mas não é para tocar só no assunto daquilo que nós fazemos.
Meu irmão, se está acontecendo na tua vida é porque já aconteceu lá atrás. As coisas se repetem. E o Senhor quer que você entre em juízo com Ele. O Senhor quer que você se apresente diante dEle em oração, você sabendo que o diabo está do lado, para te acusar. O Senhor quer que você fale para Ele: Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa o que os meus pais fizeram. Eu reconheço. Eu assumo que eles fizeram o que é mal perante o Senhor, mas eu não aceito mais isso na minha vida. Olha o sangue de Jesus que está sobre mim. Senhor, eu estou na graça, eu não merecia, mas foi Jesus que fez isso por mim. Pai, se o Senhor não aceitar o sacrifício de Jesus por mim, então Ele morreu em vão. E se você, entendedor desta palavra, continuar numa vida pecaminosa, fazendo as coisas erradas, adulterando, traindo a tua mulher, traindo o teu marido, significa que a obra que Jesus fez não tem, sabe, valor nenhum para você. Aí Deus olha e fala: meu filho morreu para que essa pessoa tenha vida. E essa pessoa não quer ter consciência, ela não quer entender que isso é pecado. Do juízo vai virar condenação para a sua vida. O tempo é agora. O tempo é hoje para você aceitar o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Aliás, Ele ressuscitou no dia de hoje. Ele está vivo. E Ele intercede por nós. Ele não pôde interceder por Jó. Ele não tinha passado pela cruz ainda. Mas hoje Ele pode. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que entender que certas práticas da sua vida têm que morrer. Você tem que pedir perdão para Deus. Gente, parece que é bobagem, mas as mínimas coisas você acaba perdendo. Você chega diante de Deus e fala: Senhor, quero trocar um carro. Senhor, eu quero vender minha casa. Senhor, eu quero fazer uma viagem. Senhor, eu estou precisando ir no médico. Qualquer coisa que você coloque diante de Deus, isso é colocado em tribunal. Aí o acusador pode te acusar, sabe por causa de quê? Olha lá, ó do jeito que trata o marido durante a semana. Olha as coisas que ela fala para o marido durante a semana. O Senhor vai abençoar? Como é que pode de uma boca jorrar fonte de águas doces, águas amargas? Não tem como. Você tem que lembrar das mínimas coisas, chegar antes pedir perdão. Senhor, eu quero te pedir perdão por tudo que eu falei para minha esposa, que eu a ofendi. Senhor, eu estou tendo consciência que eu estou gerando dentro de mim a iniquidade. A iniquidade, sabe o que é, igreja? É quando você faz algo para alguém por prazer. Porque uma coisa é você ofender a pessoa na hora da raiva, sabe? O sangue está quente, você fez, é responsabilidade sua. Mas você pede perdão. O iníquo não. A pessoa que tem iniquidade dentro dela ou dele, ela tem prazer em armar ciladas. Ela tem prazer em fazer o mal e ela não consegue se arrepender disso. E eu não estou falando de psicopatia, eu estou falando de perversidade. Tem prazer em fazer as coisas erradas. Senhor, eu peço perdão porque eu ofendi o meu irmão, ofendi o meu marido. Você precisa pedir perdão para Deus, até às vezes a maneira como você trata os seus filhos. Tudo isso acaba te incriminando. E o diabo vai ter o quê? Evidências, provas contra você. Pede e não recebe, porque não sabeis pedir. Se o nome de Jesus tem e não funciona, então o que vai acontecer? Vocês estão aí? A base do direito legal para o diabo oprimir uma pessoa ou uma casa. Ele pode oprimir uma pessoa, ou família, ou o território, porque ele age no território. Então a base para ele oprimir uma pessoa, ou uma casa, ou o trabalho, né? Ou uma empresa, ou um escritório, uma escola, qualquer coisa. A base
dele é feita nas injustiças, no pecado e na idolatria. As fortalezas satânicas vão sendo construídas com base nas contendas, amarguras, no ódio, nos litígios, nas rixas e conversas tipo: não vou com a cara daquela moça, não vou com a cara daquele fulano. Vocês entenderam? Isso aí é a base que o diabo precisa para poder atuar. Por isso, antes de tentar expulsar demônio da sua vida, ficar levando olhinho santo para casa, não adianta. Não adianta. Antes de expulsar, antes de fazer qualquer coisa, você precisa aprender a lidar com os seus pecados. Lidar com o seu próprio coração. Lidar com as feridas da sua alma. O pecado não redimido. O pecado que não redimido, ele clama por justiça. E é isso que tem provocado a derrota de tantas pessoas. Meu Deus, as armas do diabo são estabelecidas em cima de decepções, de fraudes, de traições, porque tudo isso leva a alma a ficar ferida. E as nossas armas, igreja, não são carnais. Amém? As nossas armas não são carnais. Não precisa xingar, não precisa pegar flecha, não precisa pegar revólver, não precisa pegar faca. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são perdão, arrependimento, confissão, reconciliação. Pelo menos aqui dentro de mim, aqui acabou. Vira a página. Tem coisa que não tem como acertar. É o que eu te disse, Davi devia ter consultado a Deus e não o inimigo. Porque às vezes a pessoa consulta o inimigo achando que está consultando a Deus. O inimigo fala, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Pô, não tem como fazer. Então eu vou ser condenado para o resto da vida. Não, em Deus não é assim. Vocês estão entendendo? Atitudes erradas levam a pessoa a pecar. Tais como quando você recebe algo que não é seu, quando você faz qualquer coisa do tipo, coisa errada, igreja, isso vai dar lugar ao diabo. Assim, quando nós voltamos aqui para Ouro Fino, a gente mora muito perto de uma padaria, né? E o meu marido começou a prestar atenção que chegava em casa, ele ia comprar sempre 4 rosquinhas, né, Nando? Pra gente tomar, no tempo que eu comia pão, viu, gente? Não como mais não, viu? Você não devia comer também não, viu? Comprava 4 rosquinhas, abria o pacote, tinha quantas? 5. Aí se você é doidinho da cabeça, você pensa, uau, ganhei uma. Ah, ganhou. Essa rosquinha vai te sair cara. Fernando no outro dia ia comprar, ô moça, venderam, eu pedi 4, deu 5, você por favor cobra aí mais uma. A moça um dia falou para você lembra que será? Obrigado pela tua honestidade. Só que na mesma semana, repetia, tinha dia que vinha 5 de novo. Ô, gente, isso não é normal. O diabo, quando quer te pegar, ele arruma coisas que parece que são tão tontas, são tão bobas, mas é uma prova que ele precisa contra você. Às vezes você se acerta em tantas coisas, você é tão fiel a Deus em tantas coisas, mas acaba errando uma bobagemzinha. É essa bobagem que você vai pagar um preço muito caro. Você vai pagar na hora que você precisar de Deus. Se o diabo não viu, porque ele não é onisciente, tá? Ele não é onipotente. Ele não é. Se passou desapercebido e você pediu alguma coisa para Deus, recebeu, aleluia. Mas se ele viu, a hora que você chegar diante de Deus e clamar, ele vai falar, o quê? Aquele lá que não paga a padaria? Aí você acha que Deus vai falar para ele, mas é você que coloca, e foi por que o teu servo não é fiel? Ele não é fiel? Por que ele não paga? Gente, é argumentos. É argumentos. Estão entendendo? Olha só o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 58. Quando algum de vocês
Estou me referindo a vocês que estão aqui e a nós também. Quando algum de nós estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, e o juiz entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. E o outro versículo abaixo, se não me engano, está escrito assim: porque você não vai sair de lá enquanto você não pagar. O que é isso daqui? Quando você precisa ir para o tribunal, falar com o juiz, que é Deus, o diabo vai com você. Não existe um momento que você se apresente diante de Deus que você não vai ter um acusador. Porque Ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite. Amém? Então, quando você estiver pedindo algo para Deus, tome cuidado. Você tem que primeiro se acertar com Deus. Peço perdão, porque fiz isso, e eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida, porque eu vou entrar na tua presença, mas não quero entrar para perder. Perde, porque não conhece as Escrituras e nem o poder que existe nela. Amém, igreja? Não deis lugar ao diabo. Livra dele antes, quando você estiver no caminho, antes que ele te leve para o juiz, porque lá diante do juiz, ele pode trazer juízo para a sua vida. E a maneira de você se livrar do adversário não existe outra, é confessando, se arrependendo e clamando o sangue de Jesus. Último versículo para encerrar, Hebreus 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus julgará os adúlteros. Vocês querem saber aonde que iniciou todo esse mal que está por aí? Esse mal social? Vocês querem saber? Quando as pessoas passaram a dizer que o casamento é uma instituição falida. Que casamento não é mais bênção. Posso ficar com esse, posso ficar com aquele outro, posso ficar com o marido casado da outra. Não tem nada a ver, imagina. Normal. Normal para uma mente perversa e cauterizada pelo pecado. Uma mente, quando ela é cauterizada pelo pecado, não adianta tentar mostrar. Ela não entende. Continua achando que é natural fazer as coisas erradas. E vai entrar em condenação. Vai passar o tempo do juízo. Porque enquanto existe juízo, ainda há possibilidade. Mas aqui, eu estou explicando para vocês que Deus vai julgar os adúlteros. Porque por causa dos adúlteros, existe morte dos casamentos. A morte dos casamentos, presta atenção, gente, presta atenção. Veio por causa da infidelidade conjugal. E tudo que é infidelidade, traição, veio por causa da idolatria. Por quê? É a mesma coisa de estar sendo infiel a Deus, traindo o Senhor com outros deuses. E Deus vai julgar. As pessoas acham que isso hoje não tem problema nenhum. Mas eu falo de novo, foi por causa desse pecado e de outros pecados que Jesus morreu na cruz. E um pai não mata o seu filho à toa. Foi Deus que enviou o seu filho, seu único filho, para morrer. Foi Deus que enviou o seu único filho para passar por nós aquilo que é responsabilidade nossa. Aquilo que era para acontecer conosco, aconteceu com Jesus. E isso não fica sem paga, viu? Então hoje é o dia e a hora de você se acertar com Deus. Expulsar o diabo sem tirar o direito legal dele, de estar na sua vida, não vai adiantar, porque ele vai voltar. Não adianta nem ungir com óleo, ele vai voltar. Então você precisa levar a sua causa diante do tribunal. Você precisa levar seus filhos diante do tribunal.
Você precisa pedir perdão diante de Deus, das palavras que vocês ofendem os seus filhos, daquilo que você deixa de fazer pelos seus filhos, ou também pedir perdão pelos seus filhos diante de Deus. Porque o juízo pode estar sobre a vida dos seus filhos também. Amém, igreja? O diabo, ele tem um registro, que ele anota tudo o que você fala, para usar contra você mesmo, contra a sua família, e contra tudo que é seu. E ele conhece os seus motivos. Ele conhece o motivo pelo qual, quando você vai diante de Deus, e ele, através dos motivos dele, acaba se colocando entre nós e Deus. E nós não queremos mais isso para a nossa vida. Uma palavra, apenas uma palavra de Deus, ela transforma a nossa vida e o nosso ser. Você precisa dessa palavra? Então vamos ficar de pé. Vamos ao tribunal de Deus. Quero chamar o louvor, por favor. Eu mesma, igreja, quantas vezes eu tive que orar liberando amor e perdão por pessoas de dentro da igreja e fora da igreja. Quantas vezes. Mas uma coisa é eu querer acertar. Eu, no meu coração, decidi ser pacificadora. Decidi ter paz no meu coração. Porque não tem como você orar, você pedir perdão para Deus e continuar com aquilo dentro do teu coração. Então, tudo que você coloca diante de Deus, apaga do teu coração. Para que você se apresente diante de Deus com paz. E que a paz do Senhor venha sobre você também. Amém? Não é fácil, não. Quantas vezes você já foi traído? Quantas vezes você foi traído? Eu não estou dizendo agora de infidelidade conjugal. Eu estou falando por pessoas que você investe, por pessoas que você ajuda, por pessoas que você cria expectativa. Não deveria, mas a gente acaba criando expectativas. Então, às vezes você espera um retorno e você não tem, e você fere a tua alma com isso, porque isso te frustra, te decepciona. Mas hoje, eu quero levar vocês lá no tribunal. Hoje, eu quero que vocês, antes de entrar em juízo com Deus, porque Ele é a justiça, Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Mas que Ele enxergue o sangue do Cordeiro primeiro. Para isso, você precisa falar com Deus, confessar. Então, eu convido vocês a fechar os olhos, porque fica mais fácil. E falar para Deus o que te machuca, o que é que o diabo deve ter registrado contra você. Meu Deus, isso é grave, isso é sério demais. Poxa, por que o Senhor fez isso? Se o Senhor tivesse dado uma palavra, se o Senhor tivesse curado, se o Senhor tivesse movido a favor, eu não teria perdido quem eu perdi. Se o Senhor tivesse movido, Pai, eu orei, eu busquei, e o Senhor não respondeu. Mentira. Mentira, Ele te respondeu. Você foi ouvido, mas você não teve a resposta. Então, primeiro acerta a sua dor. Acerta primeiro esses nós de dentro de você, para depois você ir na presença de Deus. Aleluia. Ora agora. Som. Abaixou meu som. Aleluia. Chama o Espírito. Espírito, vem sobre a minha vida. Espírito Santo. Aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero viver algo novo.
quer viver algo novo, igreja? Faz meu coração arder. Aleluia. A coisa mais difícil é um homem e uma mulher assumir que está errado. Para mim é horrível. Mas eu não quero ser isso. A coisa mais difícil é você olhar para dentro de você e parar de julgar os outros. Porque julgar as pessoas traz juízo sobre a sua vida. Entendeu? São essas coisas que o diabo anota. A coisa mais difícil é você olhar para dentro e parar de falar da vida do outro. Quando o outro não está presente, ou quando você não conversou com o outro, você não pode falar do outro. Você não pode falar do outro para o outro. O diabo anota essas coisas. São tantas coisas, igreja, tantas coisinhas pequenas. E é isso que te faz perder a guerra. É isso que te faz perder batalhas. É isso que faz a resposta não chegar. E acaba dando continuidade para o mal atuar na tua vida. Põe um basta nisso. Você acaba se envolvendo com guerras quando você critica e julga. Encerra hoje isso na sua vida. Atitudes de ódio corrompem uma pessoa por dentro. Davi resolveu o seu problema. Ele consultou a Deus. Encerre hoje o processo contra essa pessoa. Encerra hoje esse processo contra esta pessoa. Principalmente dentro do seu coração. Porque o diabo quer usar as suas palavras contra você mesmo. E diante do tribunal. Purifica seu coração. Aleluia. É a palavra de Deus que limpa uma pessoa. Peça perdão agora a Deus pelos seus pecados cometidos. Pelos pecados que seus pais, seus avós, bisavós e tataravós cometeram. Pelas transgressões, pela iniquidade que andaram fazendo o que é mal perante o Senhor. Diga para o Senhor te separar disso. Eles fizeram. Eu não quero fazer. Eu não quero essa repetição na minha vida. Eu não quero essa influência horrível na minha vida. Você pode romper agora com o diabo. Quando você rompe com o diabo, o seu caminho é limpo, destravado, e as bênçãos de Deus chegam até você. Aleluia. Glória a Deus, meu Pai. Glória a Deus. Você está ligado à sua linhagem de sangue. É necessário pedir perdão, sim. Meu Deus. Quando o argumento do inimigo é quebrado sobre a sua vida, não tem mais o que impeça Deus de mandar a sua resposta e a tua resposta não chegar. Ela vem. Ela vem. Em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que você aprendeu aqui hoje são os motivos que o acusador tem contra você. Ah, é? Então encerre essas questões essa noite. Vá até Deus agora. Vai. Fecha seu olho pela fé. O sangue de Jesus te possibilita fazer isso. Vê pela fé a visão do seu Deus, do nosso Deus, sentado no alto e sublime trono. Chegue diante dele junto com Jesus. Fala para ele, não tem mais como. Não tem mais como. O que você precisa dele agora? É uma herança que não vem? É um dinheiro que está amarrado em algum lugar? É alguma questão judicial que está engavetada? É a vida do seu filho, da sua filha de volta? É o seu casamento que está morrendo? Eu não sei.
Só sei que você deveria aproveitar esse momento. Aproveite esse momento agora. Aleluia. A igreja é eclésias. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E você pertence à igreja, você é a igreja. Então você pode estar diante de Deus agora, através do sangue de Jesus, falando com Ele, pedindo para que Ele julgue a sua causa. Aleluia. Glória a Deus. Isso, igreja, ora. Em nome de Jesus, que seja favorável a sentença do Senhor para a sua vida. Pede perdão para Ele pelas coisas erradas que você fez. Pede uma nova chance. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Conforme você for terminando de orar, abre os olhos. Assim eu vou podendo controlar. Glória a Deus. Você tem todo o tempo. Estar na presença de Deus é maravilhoso. Mas olha para o lado para você ver o acusador também. Olha pela fé. Se Daniel viu, por que nós não podemos ver? Amém. Senhor, coloca os seus anjos dentro dessa igreja, Pai. Nós te pedimos pelo sangue de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, julga a causa de todos aqui, Senhor. Aquele que o Senhor pode abençoar. Que as bênçãos venham, Pai, e encontre, em nome de Jesus, o mais rápido possível. Aqueles que ainda o Senhor vai mandar juízo, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja convencendo do juízo, do pecado e da justiça, para que a pessoa possa voltar o mais rápido possível diante do Senhor e a bênção possa ser liberada. Amém. Glória a Deus. Vocês oraram mesmo, igreja? Vocês entraram mesmo na presença de Deus? Então não tem o que possa impedir você de receber a tua bênção, a não ser as suas atitudes erradas. E às vezes a incredulidade é uma delas. Eu, em nome de Jesus, que eu possa ouvir muitos testemunhos essa semana. Aliás, essa semana eu ouvi, eu não estou lembrando de quem foi. Eu até pedi para dar um testemunho aqui, mas eu não me lembro de quem foi que eu ouvi. E tudo que o Senhor fizer para você, você precisa testemunhar. É bom, porque aquele que louva e adora a Deus, aquele que devolve a glória a Deus, o Senhor sempre vai usá-lo. Porque quando você testemunha, o seu irmão é edificado na fé. Amém? Tem pessoas muito machucadas, pessoas que acham que não adianta orar, que não adianta ir no tribunal, mas adianta sim. É tão real quanto esse ar que você está respirando agora. Amém? Glória a Deus. Espero de todo o meu coração que eu tenha ensinado vocês hoje um pouquinho só de como se reconciliar com Deus. Deus é Deus de princípios. Princípios são para ser seguidos e não quebrados. É a renúncia que fazemos, né? De andar conforme o Senhor quer que a gente ande. Então já é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em vocês. Então não tem como caber dentro de nós o bem e o mal, embora eles sempre vão estar ali. Mas a gente sabe que a gente tem que alimentar é o bem, né? Amém? Esses desejos errados, esses pensamentos errados que passou na sua mente, minha irmã, esses dias, confessa a Deus. Confessa a Deus para que isso não seja juízo contra você e seu casamento. Deus está mandando te dizer. Confessa a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso ir mais, nosso tempo já está bem extrapolado. Levanta sua mão, igreja. Aleluia. Eu peço de todo o meu coração, meu Pai, que o Senhor nos abençoe como igreja. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Que
o Senhor mostre para nós o que precisa ser alterado, para que a transformação que vem de Ti chegue em nós. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Visita, eu te peço, visita o seu povo que está aqui, Pai. Te peço que o Senhor visite aqueles que não puderam estar aqui, mas que o Senhor possa trazer sobre nós as suas bênçãos. Que o Senhor possa nos ajudar a nos resolver os problemas da semana. E eu quero declarar em nome de Jesus que, por pior que seja, meu irmão, vai lá e enfrenta de novo. Vai lá e enfrenta de novo, porque o Senhor vai te dar a vitória. E tira do seu coração toda a culpa que é imposto a você. Você não tem culpa. Você é responsável, sim. Mas que o Senhor te dê agora um fortalecimento interior, para que tudo que você tenha que dar conta que não é seu, mas faça parte do seu trabalho, que seja leve, que seja normal, e que isso não atrapalhe você nem a sua família, porque isso pode trazer doença. Emoções viram sentimentos ruins, e isso adoece o corpo. Se livra disso. Portanto, volte, faz o que tem que fazer, porque o Senhor vai ser com você em nome de Jesus. Amém? Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja repousando sobre nós. Nós somos a sua igreja, Pai, e as portas do inferno não prevalecem contra nós. Que a comunhão esteja sobre o nosso meio, e que haja perdão no nosso meio, que haja em nome de Jesus confissão, reconciliação, arrependimento, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Ele? Aleluia. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós estamos encerrados. Se puder, pega pelo menos a mão do irmão, fala para ele: que bom que você está aqui, em nome de Jesus. Amém? Vão com Deus, igreja.